Olá, povo de Deus. Venho desejar uma semana repleta de graça e de muita luz. E nada melhor do que começarmos este momento com oração, pedindo ao Pai Celestial força, coragem, fé para vencer. E não existe outra saída se não for entregarmos em totalidade ao plano do grande mestre. Às vezes na vida queremos ter alternativas, mas a única saída que nos levará até a paz interior é a entrega ao plano de Deus. Não importa o como acontecerá, o importante é que aconteça, é que seja realizado o plano de Deus. O homem faz muitos planos, diversos. Correm, se reúne, conversa e acha que chegou ao consenso. Quando os planos de Deus já estão planejado, pautado para ser executado, vale a pena? Fazermos aquilo que não está dentro do plano daquele que tudo quer de melhor para nós? Eu hoje amanheci o dia e pedi a Deus por várias vezes que Ele me ajude a viver, realizando a sua vontade. Mas que tem momentos na vida que realmente são difíceis. Mas, para Deus, tudo é possível ao seu plano redentor, salvador, libertador, que traz a transformação, que traz uma dinâmica, que cria assim laços, unidade, perfeição, mudança extraordinária, que faz fluir o plano do Pai Celestial, do nosso Pai. Do nosso Pai, que derrama as bênçãos sobre nós, que nos dá a graça todos os momentos e nos sustenta em suas mãos. Somos sustentados pelas mãos do grandioso e poderoso Mestre que cuida de cada um de nós. E hoje sabe o que ele diz para você? Sabe? Não temas. Não importa o que você esteja passando, o que você esteja sentindo neste momento, não importa. A confiança em totalidade ao plano superior do grande e poderoso Mestre nos levará à concretização do que Ele tem destinado. Deus faz tudo perfeito. Mas o percurso tem altos e baixos. Tem momentos gritantes que traz a vontade de ficar quieto. Mas o Pai, com a sua infinita bondade e misericórdia,
faz fluir o seu grande poder. Poder esse que só virá do alto, porque a sua graça é suficiente para que possamos entender todos os momentos que sem Deus, sem o direcionamento dos céus, nada podemos fazer. Até queremos, até planejamos, até sonhamos, mas nada podemos fazer, porque o seu trabalhar é grande. Por isso eu venho neste momento fazer uma oração, pedindo ao Pai Celestial que as suas bênçãos sejam derramadas sobre todos os seus filhos que estão em aflição, que estão passando por um momento de grande dificuldade. E que saibamos estender as mãos para aqueles que estão aflitos. E que muitas vezes, ao invés de estender, damos as costas, para que não vejamos a dor, a dificuldade, o estresse do outro. E o que ele diz para mim, para você hoje? Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Pai. Eu sou tudo para você. E sem mim, nada podeis fazer. Até que planejamos, sim. Mas a graça de Deus diz: espera. Espere. Espere. Confia. Entrega. Eu o ajudarei. Eu quero neste momento trazer para entregar nas mãos do grande mestre todas as pessoas que estão sofrendo injustiça, dor, que estão doentes, que estão aflitos, que estão desenganados, que estão sem esperança e que estão sem força. Porque muitas vezes a doença deixa totalmente debilitados. E por estar passando por um processo terrível, também faz com que a sua vida espiritual, se não estiver no altar do Senhor, perderá o controle e começará a dizer coisas que o Pai não quer. Então profetize hoje para a sua vida. Vida plena, vitória, amor, paz, comunhão, participação, e que nenhum mal venha tragar o seu viver, mas que a luz bendita, a luz divina, vem dos altos céus e te reveste de força e poder e te dá a clareza que o Deus, o meu Deus, o nosso Deus está presente em todos os momentos. Ele pode não falar, ele pode ficar quietinho apenas te ouvindo, não te dar resposta, mas ele não está ausente. Não. Ele não está ausente. Ele está presente. Ele está presente. E ele diz: creia, confia, espera, porque eu estou contigo e te ajudarei. Por isso que Efésios 4, esta carta
que São Paulo escrevia para a comunidade de Efésios 4:26, diz o seguinte: quando ficarem irados, não pequem. A gente peca assim, na hora da ira, porque falamos aquilo que não devemos. Falamos aquilo que não devemos. Podemos machucar a quem não deve. E os que devem, muitas vezes não têm sentimentos. Então, ali talvez nem esteja presente para ouvir. Não é isso que acontece. Mas a gente nunca deve perder de vista que se magoarmos alguém sem querer, porque na adversidade você fala ao todo. Mas existem pessoas que não merecem ouvir nenhum tipo de palavra que venha ferir o seu interior. As palavras têm poder? Têm. De levantar e de destruir, de ajudar e de matar, de construir. Tem. Se nós profetizarmos só as coisas boas, viveremos dentro de um plano de paz, aonde a luz divina invadirá todos os lugares do nosso ser e não existirá local escuro aonde estão guardados aquelas porção que traz a dor e a tristeza. Mas o Espírito Santo de Deus, o que habita em nós, ele hoje está dizendo: eu estou entrando em ação no interior e fazendo acontecer aquilo que é necessário, uma limpeza, para que possamos profetizar as coisas boas, para sair da nossa boca só as coisas que ajudam o homem a viver em autêntica fé e dentro da soberania, graça do grande e poderoso Mestre. Por isso, às vezes que nós falamos em momentos de estresse, em totalidade, de cansaço, para quem não deve, a única saída que temos é de dizer: se isto veio a acontecer, o perdão é a alternativa para uma vida liberta de tudo que traz um aperto no coração. É o perdão. Porque o perdão liberta, te faz um homem, te faz uma mulher com uma capacidade de caminhar, de fé, de entrega em totalidade. E mesmo nos momentos mais angustiantes que a vida poderá trazer, teremos o equilíbrio. Porque o Pai, Ele é tudo. E Ele vai equilibrar, fazer com que as nossas emoções sejam restauradas, seja aperfeiçoada, seja transformada e o nosso eu seja um eu cheio de perspectiva do bem. E nossa boca poderá proclamar em grande porção só graça, só amor, só felicidade, só luz. A partir do momento que proclamamos isso, mas primeiro é preciso parar, porque existem momentos difíceis, sim, que você fala muito,
mas que o Pai perdoa muito, porque Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Você poderá não ter culpa de nada, mas os culpados geralmente não têm remorso. Eles fazem isso achando bonito. Por isso, perdoa-me de todo o coração. Se eu machuquei alguém que jamais deveria, que poderia estar no caminho, com as mãos estendidas, tentando me ajudar, tentando dar um apoio. Mas em meio a tantas situações, você termina trazendo barreira e dizendo algo que não foi correto, que não foi certo. Mas o Pai Celestial, Ele nos conduzirá. E nós aperfeiçoaremos o nosso temperamento. Temperamento não se muda, mas aperfeiçoa. Essa é a verdade. Deus nos fez de uma maneira bem diferente, mas existe aperfeiçoamento, que é você perceber que algo tem de mudar, contar de 1 até 10, antes de falar algo que poderá machucar quem não deve. Por que está falando isso? Porque somos humanos. Por que está falando isso? Porque somos limitados, imperfeitos e erramos sim. Mas Deus diz hoje, reconheça e profetize. Vamos profetizar o bem na vida daqueles que precisam. Profetizar é justamente isso, o que Deus fala com a sua palavra fortemente. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Eu me lembro numa época em que eu vivia em uma comunidade e a gente fazia uma revisão de vida antes de deitar. Por quê? Porque durante o dia houve muitos conflitos, muitos momentos, e ali era a hora de formarmos uma roda e colocarmos abertamente aquilo que eu acho que eu feri alguém, ou então eu me senti ferida. E era a hora do esclarecimento. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, porque não existe esclarecimento. Por que você fez aquilo? Por que você falou aquilo? Eu nunca fiz nada. Aí, não, mas foi nesse sentido. Foi nesse sentido. E muitas vezes você saía daquela roda ali, suave, com a resposta que você queria, não ia para a cama com peso, com estresse, com cansaço, porque ali você se colocou. Mas se colocou diante, não é atrás da pessoa, porque nada a resolver. Nada resolve eu chegar em outra pessoa e dizer, olha, eu pensei isso de você. Vai resolver? Vai aumentar o atrito. Mas se eu olhar para os olhos da pessoa e revelar, eu vou ter uma clareza. E quantas vezes eu pensei errado? E quando a pessoa se colocava, eu entendia de que ali só precisaria de uma coisa. Perdão, eu errei. Perdão, eu errei. Não foi com você. O momento foi conflitante. Foi uma explosão de situações que foi gerada diante de um conflito existente que trouxe
isso. E hoje, em nossos dias, nós não fazemos isso. Mas isso é importante fazermos em família. Quantos podem dizer algo um do outro e não saber daquilo que se passa com alguém tão próximo? Quantos? Quantos dá as costas para o outro sem saber o que passa? Quantos? Quantos que muitas vezes deixa algo lá, isolado, sem saber do real, da verdade das coisas? Quantos? Mas sabe o que nos resta? Como filhos de Deus, sabe o que nos resta? É ser sinceros, reais, verdadeiros. E tudo que eu tenho contra, eu poderei revelar de uma maneira certa só para aquela pessoa. Por quê? Porque o outro não vai resolver nada. A multidão não vai resolver a sua história? Ou vai? Será que vai? A multidão não vai resolver a sua história. Se alguém teve raiva do outro por não ter conquistado aquilo que pensava que era para ser conquistado para si, o outro não está nem sabendo o que você estava pensando, que você queria conquistar. O outro está vivendo uma realidade de busca. E aí? Por isso que existem muitas coisas que parecem, mas não são. Mas através de uma revelação, de coração sincero, traz uma resposta fiel, justa e verdadeira. Qual é o objetivo do ser humano? O meu eu sei. O meu eu sei. Mas cada um tem o seu objetivo. Só que eu não posso querer que o outro atinja a meta que eu planejei para ele. Mas eu tenho de entender que aquele lá é um filho de Deus, que tem sonhos, que tem uma vida e que tem um tempo aqui determinado para viver. Não faça o outro perder tempo. Não tire a vida do outro através do desgaste. Sabe por quê? Porque você está tirando os seus dias, destruindo os seus momentos. E sabe o que acontece? É a vida. É a vida, lentamente, que está sendo sacrificada e torturada. O pai foi torturado por incompreensão. O filho, Jesus Cristo, teve as suas torturas extremamente. O pai, com a sua potente mão, sustenta a mão do filho. Sustenta. Mas o filho chegou a hora de pedir para livrar, porque já não estava mais aguentando. Mas o revestimento do pai, em totalidade, fez o que ele tivesse vida, padecesse, mas depois tivesse vida e resgatasse almas, libertasse o povo oprimido.
E hoje, Ele diz para mim e para você: faça uma revisão de vida. Faça uma revisão de vida. E dê vida a outro. Dê vida a outro. Faça uma revisão de vida e dê vida ao outro. Se todos pensassem assim, tudo seria diferente. Por quê? Porque nós pensamos nas coisas grandes, visuais, mas não pensamos no que estamos fazendo, se estamos ajudando ou prejudicando. E na caminhada nós vamos encontrar todo tipo de gente. Gente que caminha, gente que para, gente que desanimou, gente que está estacionada, mas gente que tem um espírito de luta e que jamais vai parar. E o que nos resta? Fazer uma revisão e retomarmos o caminho, porque isso é importante. É como eu estava dizendo, reuníamos e fazíamos uma avaliação de vida. Nos colocávamos ali os obstáculos, as conquistas e os perdão. Para que isso? Para a liberdade interior. E essa liberdade você só adquire quando você reconhece que errou, mas que vai lutar para viver a paz interior, que é isso que o pai quer. O pai sofre por ver um filho padecendo. Ele sofre, sim. Ele sente a dor. Ele é pai. Pai amoroso, poderoso, amado, soberano, verdadeiro. O pai sofre, sim, por ver um filho perdendo os seus dias. Não deixe os seus dias ir para a lama ou para o fundo de um poço, mas conquiste, dia após dia, a liberdade interior para não ter nada que bloqueia a sua existência, porque quem deu a vida para você foi o grande mestre, o Criador. Quem pode tirar é só Ele. Quem pode dar a última palavra é só Ele. Ele é o juiz. Perfeitíssimo, que conhece o pensar, o agir, o viver e faz uma conclusão perfeita, sem erro. Nós vemos um lado da moeda, mas não vemos o outro. Essa é a realidade. Enxergamos um lado, mas não enxergamos o outro. Ou você sabe o que eu estou pensando agora? Deus sabe. Ou você sabe o que eu estou passando agora? Deus sabe. Ou você entra no sobrenatural para olhar para um ser e saber que ele está padecendo, ou jamais saberá. Mas o que Deus diz? Ele diz: não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira. Tem ira? Vai reconciliar. Vai pedir perdão. Não dê lugar ao diabo. Tem muitos que passam tempo.
E aí? O que Deus diz? É necessário libertação. Que a nossa vida seja constante. Busca para uma perfeição. E é através da palavra que nos leva a uma realidade diariamente, carregada de sentimentos de várias maneiras, mas que existe algo que nos ajudará. Tudo aquilo que ontem eu errei, hoje tenho de reconhecer que não poderei cometer o mesmo erro. Porque a libertação foi feita para mim e para você. A mudança de vida é necessária. E a entrega é necessária. Amém? Que Deus abençoe. Pai, em tuas mãos coloco todos os que sofrem, os que nesse momento estão com a alma abatida, está com a alma doída, está com a alma aflita, cansada. Existem milhões, Pai, que olham para um lado e para o outro e falta a liberdade, falta viver. Pai, reveste teu povo de graça e de luz, para que possamos, cada um de nós, reconhecermos que somos frágeis, limitados e que temos de mudar totalmente a nossa estratégia para que possamos adquirir uma experiência de vida que nos levará a uma ajuda mútua e uma transformação que trará a libertação de todos aqueles que estão sendo escravizados pela dor, pela falácia, por tudo aquilo que traz uma morte para a vida. Traga, Pai, a libertação para todos. Te peço para todas as famílias que sofrem horrivelmente, pelas que estão com os olhos fechados, sem direção. E que muitas vezes amanhece o dia e esquece de buscar a tua presença. E muitas vezes não pega a Bíblia, passa semanas sem pegar. Tira horas e horas conversando, mas não tem tempo para ti. A conversa é com o outro e não contigo. Ensina, Pai, cada um a conversar mais contigo, a contar mais para ti os problemas, as dificuldades, e que essas pessoas caem a ficha que o que vai contar é o diálogo com o grande mestre, para que o reino seja abastecido e a graça seja abundante, transbordante e que nada venha matar os planos que o Senhor tem destinado para cada um de nós. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Tenha uma semana de paz, de luz, de vida, de prosperidade, de amor, de verdade. E que a luz divina possa brilhar no seu caminhar. Amém.